Sejam muito bem-vindos para um talk super especial do Find Influence. E hoje estamos aqui com uma convidada que é influenciadora, mas ela também tem uma jornada muito linda na maternidade. Então, o Dia das Mães está chegando, estamos com uma consultora de alimentação que ajuda muitos pais de primeira viagem. Então, seja muito bem-vinda, Sara Sumaia. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui. Muito bom. Obrigada por você estar aqui. Sara, pra gente começar, já conta pra gente, então, quem é a Sara além das câmeras? A Sara além das câmeras, atualmente, é uma esposa, é uma mãe de 2, da Alice e do João, os meus tesouros. Até essa semana eu fiz 19 anos de namoro com meu marido. E a gente relembrou, né, todo o nosso começo, né, e os frutos que nós temos hoje, que são nossos filhos. A Sara é uma mulher de fé. Eu gosto muito de me conectar com Deus, gosto muito de levar também a palavra de Deus. Essa sou eu, filha mais velha, filha de 4 irmãos, e tenho uma família maravilhosa, e vivendo um dia de cada vez, apoiando aí as famílias e cuidando da minha principalmente. Você falou um pouquinho sobre essa sua jornada, né, com o passar do tempo. E como foi pra você entrar na área da internet, começar a ser uma influenciadora materna, né, também ir pra área de consultoria de alimentação? Como foi esse início ali na internet? Pra mim, sempre fluiu muito tranquilo, porque eu gosto das câmeras. Eu gosto, embora eu seja enfermeira de formação, quando eu fui me decidir a faculdade que eu ia fazer, eu até pensei em fazer jornalismo, uma coisa do tipo, mas na época tava na moda a enfermagem, e eu gosto de cuidar de pessoas. E aí eu escolhi a enfermagem. Então, foi sempre muito natural, muito leve, muito tranquilo. E aí, até eu me titular influenciadora, demorou um pouco, porque isso já era muito fluido pra mim, né? E aí depois, acho que a gente colocou esse título, mas na verdade ele já existia. Mas agora a gente é um pouco mais intencional. E a minha jornada da maternidade, quando eu fui mãe da Alice, eu trabalhava em São Paulo. Eu trabalhava na parte administrativa de uma grande empresa. E o meu sonho era trabalhar com idoso, totalmente ao contrário do que eu faço hoje. É engraçado que a gente tem alguns sonhos, a gente tem né, a gente almeja algumas coisas, mas Deus vai lá e nos tira do trilho e fala assim, não, filha, não era isso, não era exatamente isso que eu queria. E eu dou graças a Deus por isso, porque hoje eu sou muito feliz nessa minha área, né, materno-infantil. E depois que eu tive as minhas dificuldades com a minha filha, que eu tive esse despertar para ajudar os casais de primeira viagem. Olha. Dentro das minhas dificuldades. Porque às vezes você pensa assim, não, Sara, mas você já era enfermeira. Mas cada pessoa tem a sua especificidade. Sim. Então hoje, além de cuidar das pessoas, né, que não são da área da saúde, eu também cuido de pediatras. E quando eu tô no atendimento, eu falo assim, você agora é mãe. Esquece, agora você tem que ser colocada nesse lugar de mãe, nesse lugar de cuidado. Então, quando eu tive minhas dificuldades com a Alice, eu falei, gente, isso aqui é muito surreal. Né? Esse pós-parto aqui é muito louco. Ninguém imagina, né? Só quando é mãe. Eu acho que assim, a mãe só descobre esse sentimento quando se torna mãe. Só. Né? Eu posso te falar, eu posso te alertar, eu posso tentar trazer algo pra você, mas mais só próximo à vivendo. realidade, mas não tem como, é só vivendo o processo mesmo. E principalmente a questão emocional, né? Acho que a gente não tá preparada pra esse baque tão grande. Exatamente. Não é, gente? Por mais que você já esteja preparada ainda, não tá. Isso, assim, eu imagino que ainda não se prepara, o baque ainda é maior. Maior ainda. Mas assim, eu me vi ali naquele pós-parto com muita dificuldade de amamentar a Alice, era o meu sonho amamentar ela, me preparei muito pro parto, eu tive o parto normal da Alice, que eu tanto queria, e aí aqui, a amamentação a gente esqueceu, né, tipo, nossa, como que vai ser? Vai ser dar tudo certo, não foi assim comigo. Eu tive muitas dificuldades, e dentro das minhas dificuldades eu falei, não, eu preciso fazer algo a respeito disso, não vou... vou usar a minha dor para curar as outras mulheres. Perfeito. E a gente não imagina, eu achava que a amamentação era natural, então assim, tipo, o cachorrinho vai lá amamenta, a vaca amamenta no bezerro, tipo assim, que a gente iria nascer e o filho ia mamar. O instinto ia vir, né? O instinto ia vir que, não sei, eu achei que não
não tivesse dificuldade nenhuma. E pra mim, por mais que eu me preparei, tive consultoria de amamentação, estudei muito. Durante o estudo eu entendia que não era fácil, por mais que eu me preparasse tanto, pra mim ainda foi muito difícil, mas eu persisti, mas foi muito, muito complicado. Então, imagina pra quem não tem nenhum direcionamento, você desiste no 3º dia, Sim. né? Claro que tem histórias maravilhosas, tá? Tem mulheres que não têm questão nenhuma, que é realmente instintivo, que bota esse bebê no peito e tudo flui. Eu vejo as duas coisas. Eu vejo a mulher que tem muita dificuldade, que é quando ela me aciona, né? E eu vejo também a mulher que, não, Sara, pra mim foi tudo ótimo, perfeito. Então, e o que é legal a gente já pensar sobre isso? Que cada mulher tem sua história. Único, né? Cada mulher tem sua história. Você vai ter 3 filhos, 4 filhos. Cada amamentação e cada pós-parto vai ser diferente. Exatamente. Comigo foi totalmente diferente do Bernardo e da Manuela. O pós-parto, a amamentação também, foi tudo diferente. Não, a gravidez eu tô sentindo muita diferença Né? também. Eu achava que era tudo igual, assim, já... o começo da Maria eu passei muito mal. E do José não, foi super tranquilo. Aí agora, no final do José, eu tive um pouco mais de intercorrências. Da Maria, no final, eu tava super bem, não tendo nada. Então, assim, a gente vê que realmente cada história é uma, com a gente mesmo, né? Imagina Isso. comparar mulher com mulher, né? Não tem Com a como. gente mesmo, né? A transformação do corpo e tudo mais. E Sara, então essa foi a história que mais te motivou, né? A sua própria história, a compartilhar isso nas redes sociais. Isso, a minha própria história. E aí as mães começam a se identificar, né? Sim. Porque quando a gente é verdadeira, não tem como não haver a conexão, né? Com as mulheres, né? Então, a gente trazer isso, né? Trazer as dificuldades, o desenvolvimento da criança, né? Então, tem uma outra mãe lá com a criança no mesmo tempo que a gente, e aí isso vai... Olha, que legal, é assim que faz. Porque hoje, gente, tem muitas informações erradas, assim. Muito, muito. Então, às vezes as pessoas olham, nossa, mas eu não tinha ideia disso. Às vezes o que é óbvio pra mim não é óbvio pro outro. Exatamente. Eu Não lembro é? que tinha aquelas dicas de passar bucha, umas coisas assim, Isso, né? até hoje, tá? Passar bucha, colocar concha, passar creme na gestação. Então, tudo isso, se você, quem não conhece anatomia ou não se atualizou, né, vai indicar essas questões, essas indicações e não vai fazer benefício Porque nenhum. muda muito, né? O Bernardo com 6 anos, Manuela com 2. Mas desses 4 anos de diferença, é tudo muito diferente. Muda. Até assim, questão de alimentação. Com o Bernardo, com 4 meses, a gente já fazia introdução alimentar. Isso. A Manu não, com Não, 6. é. Mas porque muita coisa, né? Os estudos vão avançando. Então a gente tem que estar sempre atualizado, Sempre né? atualizado. É muito importante essa busca de atualização, porque eu falo assim, a gente se prepara para tudo, né? Você vai fazer uma faculdade, você se prepara para as provas, você se prepara, né, para o seu TCC, você vai construir uma casa, você se prepara com toda, né, a arquitetura da sua casa, a fundação da casa, e para a maternidade, que é algo tão transformador, de tanta responsabilidade que Deus nos deu, a gente não vai se preparar? Exato. Né? Então a gente tem que se preparar, sim, tem que buscar informação, tem que entender o que é a maternidade real e a expectativa e a realidade, né? Porque às vezes a gente também tá num conto de fadas tão grande, aí vem aquele bebê que chora 24 horas, aquela mama que dói, aquela angústia no final da tarde do pós-parto, que só a gente que passou por isso sabe. Parece que tudo dá errado. Tudo vai dar errado, tudo é minha culpa, meu bebê chora porque eu tô fazendo uma coisa de errado. E hoje a minha missão é trazer essa clareza, né, pra essa família. Olha, tá tudo bem, é assim mesmo, o bebê chora mesmo. É um lado psicológico também, né? Porque não é só a técnica e tudo mais, mas eu acho que esse apoio psicológico, acho que é o mais importante, né? Exato. Tipo, da mulher saber que ela não tá sozinha. É a escuta, sabe, Fer? A gente, quando eu me tô no atendimento, eu penso assim, eu preciso escutar essa mulher. Porque a técnica, eu bato o olho, eu já sei. Eu já sei o início e o fim, o que eu vou fazer. Mas eu tô ali pra escutar, pra ver o que ela vai trazer pra mim, do que ela tá sentindo, porque daí eu posso conduzir o que realmente ela quer, né? E às vezes eu pergunto pra ela, você quer amamentar? Olha no meu olho, você quer? Porque às vezes ela tá com uma pressão, ela não quer. Às vezes Sim, é uma cobrança, às vezes não é ela, né? Às vezes é o marido, às vezes é a sogra, às vezes é a própria mãe, né? Até quando você quer? Como você quer? Vamos criar então alternativas para isso? Porque ela tá fragilizada, ela é tudo novo para ela precisa de acolhimento, ela tá perdida. Então a gente eu faço questão de ter esse olhar e essa escuta ativa no meu atendimento para que ela se sinta acolhida e daí eu faço o direcionamento importante, assim, necessário para ela.
Tem alguma história marcante, emocionante ou engraçada nesses seus atendimentos? Nossa, Deve ter várias, né? várias. Bom, o meu atendimento é domiciliar, né? Então eu vou porque eu gosto de entender o contexto da família. Então, assim, aquela coisa, essa família é muito unida. E também é muito oriçada. Toda vez que eu chego no atendimento, todas as vezes, gente, eu chego numa casa de pós-parto, a casa tá bagunçada, obviamente. Sim. Não tem como essa casa tá organizada. A última coisa é arrumar a casa, Isso, né? aí elas já me atendem envergonhadas. Ai, Sara, eu falo assim, deixa eu te falar uma coisa. Se eu vier numa casa de uma mulher no pós-parto e a casa estiver organizada, tem alguma coisa errada. E provavelmente é com você que tá sobrecarregada, Sim. né? Então, assim, uma coisa engraçada. Uma vez eu cheguei, aí eu fui atender a mãe, e eu sempre avalio o bebê antes, né? Vou ver como é que tá o bebê e tal. E aí, na hora que eu toquei o bebê, o cachorrinho da família veio e mordeu meu calcanhar. Era um cachorro desse tamanho, um pincher. Nossa. Eu falei, gente, Sara, me perdoa, me desculpa, ele nunca fez isso. Eu falei assim, tá vendo? O cachorrinho da casa também tá com instinto de proteção com aquele bebê. E assim, foi uma coisa inesquecível pra essa gente, eu nunca passei por isso. Já teve situação também de eu chegar no atendimento à noite, a mãe fragilizada. Né, gente? Assim, gente, eu vou geralmente é pra apagar fogo, né? Quando eu vou, a coisa não tá legal. Já tá pegando Você fogo. entendeu? Então, por isso que eu gosto de trabalhar preventivamente. Por isso que eu gosto de começar na gestação. Porque aí eu já preparo a família. Então, quando eu vou, é outro cenário. Outro cenário. Agora, quando eu vou pra urgência, casa de urgência, um dia eu cheguei nessa casa. É dramático, tá? Não é engraçado. E aí, a mãe tava no quarto com o pai, com muita dificuldade, chorosa, né? Com sensibilidade na mama e tal. E na hora que eu entrei na sala, tinha umas 10 pessoas na sala da casa dela. Nossa. E aí o marido dela no quarto. E aí esse marido saía, entrava do quarto, porque ele tava preocupado com as pessoas, né? Tinha mãe, tinha sogra, tinha tia, tinha tio, tinha irmã, tinha irmão, uma galera. Isso era 9 horas da noite, tá? E aí eu ali conversando com ela, e ela tava se sentindo... Ela não tava confortável, porque o marido entrava e saía, ia lá e falava com as pessoas, e alguém gritava lá de fora e voltava. Eu falei assim... Vou falar um nome fictício aqui. Maria, eu vou precisar tomar uma decisão aqui por você. Pelo seu cuidado, pelo seu estado emocional. Você me dá licença. Eu fui lá na sala e mandei todo mundo embora. Acho que ela te agradece até hoje. Com certeza. Eu falei, olha, gente, eu sei que vocês estão muito felizes, muito animados com esse bebê, mas a Maria precisa de acolhimento, ela precisa de paz, ela precisa de tranquilidade com o filhote dela. Né? Quando uma cachorrinha tem filho, você chega perto da cachorrinha, ela não deixa. Ela vai pra longe. Ela vai pra longe, ela vai se esconder, e se alguém chegar perto, ela se sente ameaçada. Então eu falo, se a gente imitasse os animais, muita coisa daria certo pra gente. Verdade, sim. A gente se colocasse nesse lugar de eu mesmo vou me acolher, eu vou ali me acolher com a minha cria, eu vou entender o que tá acontecendo entre nós duas. E aí nesse dia, aí a avó regalou o olho pra mim, a outra bufou, mas eu falei, a gente precisa de tranquilidade e paz, essa família precisa viver a história delas. Exatamente. E assim, você falou um pouco sobre família, agora falando sobre paternidade, né? Como você acha que os pais poderiam apoiar mais as mães, né? Porque eu vejo que você dá o curso pros pais de primeira viagem, o pai junto com a mãe. Mas assim, porque os pais muitas vezes ficam muito perdidos. O meu marido mesmo fala que, por mais que ele já tinha sido pai 2 vezes, quando a Maria foi a 3ª filha, pra ele foi totalmente diferente de um filho pro outro também. E assim, uma dica pros pais agora, como que eles podem realmente estar mais presentes e apoiar mais as mães ali nesse pós-parto, na amamentação também. Fer, assim, o cenário atual, graças a Deus, os homens têm tido uma postura e um olhar diferente para a paternidade deles. Eu sinto isso também, é uma nova geração. É uma nova geração de realmente eu tô aqui de apoio, eu tô aqui para sustentar a minha esposa. Porque eu costumo participar da história, pra participar da história, isso, Aline, participar da história. Porque a gente até brinca que assim, pai não é rede de apoio, ok? Pai faz parte do contexto, faz parte desse clã, mãe, bebê, tá? Rede de apoio é as nossas mães, né? A sogra, alguém que vem nos ajudar. Essa é a nossa rede que apoia. Agora o pai não, o pai tem que estar nessa fusão, né? Então assim, a primeira coisa que eu sempre incentivo os pais a fazerem desde a gestação
é falar com o bebê na barriga. Isso você já vai criando um vínculo com o seu bebê. É esquisito? É, né? Às vezes, ai, Sara, mas o seu bebê tá ouvindo tudo. Seu bebê tá ouvindo tudo. Não sei se vocês já viram esses vídeos que sai, que a bebê sai, o pai começa a falar com a criança para de chorar na hora. Sim, no meu caso foi assim. Foi? No vídeo do meu parto, a Maria tá chorando, aí o Bernardo fala bem alto e ele falou que fala de propósito, eu falei de propósito. Ele falou assim, oi Maria! Na hora que ele fala, parece que ela reconhece ele na hora. Sabe por quê, Fer? Porque assim, a gente tá gestando, né? Nós geramos aquela criança. Então não existe mais conexão maior do que essa. Exatamente. Você tá criando o seu filho dentro de você. E o marido, muitas vezes, ele fica meio... Onde eu vou nisso? Exatamente. Às vezes você fala assim, amor, bota a mão aqui na barriga. Ele não sente nada, mas você tá sentindo. Sim. Né? E aí ele vai ficando, nossa, retraído, não tem muito o que fazer, né? Então a preocupação do pai na gestação é financeira. Exatamente. Né? O pai é racional. Como que eu vou dar o melhor para minha esposa, dar o melhor para meus filhos, né? Então o pai cria muito essa questão financeira. E a gente precisa puxar ele para essa questão também de conexão. Né? Então eu indico muito que os pais falem com os bebês, né? Todos os dias, chegou do trabalho, oi filha, eu te amo, eu tô aqui fora, meu dia foi assim, foi assado. E, claro, obviamente, participar de todas as consultas no pré-natal para dar suporte, para saber se a saúde da sua esposa está adequada. Porque, às vezes, a mulher vai no pré-natal sozinha e recebe coisas ali da obstetra e não leva para o marido. E o marido não pode conseguir ajudar ela porque ela nem relatou isso, porque não quer preocupar, sabe? Então, assim, é realmente uma fusão, né, entre essa família que está se iniciando. E no pós-parto, mais do que nunca, eu falo, pai, você é o escudo dessa mulher. Você é o escudo, porque vai vir coisas de todos os lados. Sim, exatamente. E Sara, se você pudesse dar um conselho, assim, que valesse ouro, qual seria para esses novos pais? Para esses novos pais, primeiro, busquem informação. É muito importante. Parece instintivo, mas não é. Se blindem das pessoas que podem trazer para vocês um peso, uma negatividade que vocês não merecem, não podem receber nesse momento desse novo nascimento. E conversem entre si. Conversem, se amem. Olho no olho, entender que a sua criação foi de uma forma, da sua esposa foi outra, e aí a gente precisa entrar num alinhamento para saber como que nós vamos criar esse novo ser. Conversem, né? Conversem, olha, essa é a minha expectativa, qual que é a sua? Porque às vezes a gente fica imaginando uma coisa e o nosso parceiro imagina outra. Aí o bebê nasce, aí a criança nasce e começa a crescer, e aí começa a questão da educação, do não, do sim, né? Então, quais são os valores dessa família? Exatamente. Né? Então, reunir valores. Os valores da nossa família? Nossa família, eu e meu esposo. E falam que o primeiro ano, né, pros pais é o mais difícil, né? Falam que o primeiro ano até em relação a relacionamento. Por isso que diz que muitos casais separam ali até os 2 anos da criança. O maior índice de divórcio no casal é no primeiro ano de um filho. Então, porque muita coisa muda, né? E aí o casal que tá ali acostumado a uma rotina, a uma vida de uma forma, acaba virando outra. E é isso mesmo, e é super importante, por isso que é importante a conversa, e ter, assim, entender que a vida não vai ser mais a mesma. Sim, tudo e tá muda, tudo né? bem, e tá tudo bem não ser mais a mesma por enquanto, né? A gente vai voltar a fazer nossa unha quando a gente quer, vai demorar. Exatamente. Ele vai voltar a jogar futebol ou fazer o seu esporte? Vai, mas vai demorar, agora a prioridade é esse neném. Exatamente. E assim, só pra gente finalizar, a gente falou um pouco sobre como é maternidade, expectativa e realidade. A gente vai fazer uma brincadeira, que é aquele eu nunca. Tá. E quem nunca pagou a língua na maternidade, né? Fala sério, todo mundo paga a língua ali diversas vezes. Sim. Então vão ser 10 perguntas, a gente vai ficar com a mãozinha assim, e cada coisa que a gente fizer, a gente abaixa ali um dedinho. O que a gente fizer, a gente O que a abaixa. gente já fez. Tá A gente bom, falou já que fez. nunca ia fazer e acabou fazendo tá bom. durante ali essa Que jornada. Então vamos lá, pra começar. Eu nunca disse quando eu for mãe, meu filho nunca vai dormir na minha cama, mas acabei cedendo. Não, eu dizia que ele ia dormir sim. Nunca não. Eu falei que não ia ficar pra sempre. Ia dormir no berço. Ia Não, dormir no demorou pra dormir no berço, hein? Eu nunca critiquei pais que dão telas para os filhos e depois precisar recorrer ao desenho animado para ter um momento de paz. Ai, gente, eu fiz isso também. É claro, né, gente? Isso aqui, eu nem consigo abaixar meu dedo. Eu nunca disse que não usaria chupeta, mas depois cedi pra tentar acalmar o bebê. Gente, eu acabei cedendo, mas a Maria não quis. Adoro!
Adoro isso aí, Maria. Arrasou. A tia Sara detesta chupeta. Eu não tenho nada lá com 5, 6 meses, porque eu tentei até o máximo. Minha sogra ficava, dá chupeta. Aí com 5, 6 meses tentei dar, mas ela Não foi. não Ótimo. foi. Eu nunca achei exagero mães falando sobre exaustão até sentir na pele que era Nossa, privação pelo de amor de Deus. sono. Só quem é mãe sabe, gente. Exato. Eu nunca disse que não daria comida industrializada para o meu filho, mas depois entreguei um biscoito só para ele se distrair. Óbvio. Óbvio. Ixi, eu Ó, já fechei o dedo. Eu nunca pensei que usaria frases como porque eu estou mandando e quando você for mãe você vai entender. Quando você for mãe, você vai entender. entender. É um clássico. Eu nunca falei que manteria a casa sempre arrumada, mas depois me vi convivendo com brinquedos espalhados por todos os cantos. A nova Não. decoração, né, da É. casa. Não, eu já sabia disso, gente. Eu era bem consciente. Eu me preparei bastante. Eu nunca pensei que choraria de emoção vendo meu filho fazer algo simples, como dar primeiros passos, falar uma nova palavra. Sim, Ai, nossa. com Eu certeza. chorei esses dias com a formatura do meu filho. Eu nunca disse que não compararia meu filho com outras crianças, mas já me peguei pensando se ele estava no mesmo ritmo. Total. Sim. Não tem Direto, como. Não tem como. A mesma idade, será que tá aprendendo igual? Exato. E pra fechar, então, eu nunca achei que sentiria saudade do bebê dormindo e ficaria olhando ele no berço depois de tanto lutar pra colocar ele pra dormir. Total. Gente, perdi. Ganhou, mas estava mais preparada que nós. Tá, gente, eu tenho um pontinho a mais que vocês porque eu sou da área, né? Então eu já tava mais... Ai, ai. Mas é isso, gente. Eu acho que maternidade é realmente pagar a língua. É, E tá tudo total. bem, né? Sim, a faz gente parte. faz parte disso. E o que importa realmente é a gente que faz tudo com amor, né? A gente realmente se preparar e viver essa forma de mais leve possível, porque por trás ali de uma maternidade, uma criança tem uma mãe, tem uma mulher, tem uma Tem. família, tem um casal, né? Tem uma história, Tem né? uma história. Que vai se construir uma nova história, né? Que não vai acabar por ali, Não né? vai pelo acabar pelo por ali, contrário, é. vai É começar. só o começo, né? É só o começo de grandes mudanças e transformações maravilhosas, né, gente? A gente não deixaria nada por essa vida, nunca. Exatamente. Por mais que a gente falou sobre dificuldades, mas a gente não Não, trocaria nada. Nada, não por trocaria nada, nenhuma dificuldade, nada que eu vivi, nada que eu passei, porque ser mãe é divino, né? Divino, é Deus, assim. Eu costumo dizer que quem não acredita em Deus e virou mãe, não é possível você deixar de não acreditar. Sim. É uma coisa assim que você sente, É você inexplicável. é inexplicável. Né? Deus Exatamente. escolhe a mulher para ser o portal do mundo, gente, isso é muito Sim, lindo. exatamente. E pra mim, assim, a minha conexão com Deus mudou completamente depois da maternidade. E eu lembro que todas as vezes que eu acordava à noite, ali de madrugada, Maria às vezes acordava, amamentava e demorava pra dormir. E aí eu comecei a ter o hábito de rezar o terço, que antes eu não tinha esse hábito. Olha só. Então a Maria acordava, enquanto eu amamentava, eu ficava lá rezando o terço. E o terço, que pra mim, às vezes eu achava que era muito longo, acabou se tornando uma coisa muito curta, porque eu ficava ali pelo menos 40 minutos, uma hora, então dava 2 terços, 3 terços ali rezando. E ali, pra mim, começou a aumentar ainda mais a minha fé, e era isso que me sustentava. Então tinha dias que eu tava muito cansada. Eu pensava, gente, e agora como que eu vou aguentar, né? E era o terço que me sustentava, era a minha fé ali com Deus. Então, assim, pra mim foi um divisor de águas, realmente, pensando em fé, em tudo, assim, ali na minha conexão com... E a maternidade é sacrifício. Uhum. E o que Jesus fez por nós? Sacrifício, né? É aquela coisa de você dar sem receber nada em troca. E dá mais do que você pode, Isso, né? dá mais do que você pode, mais do que você consegue, mais do que você poderia imaginar. Então, eu acredito, eu creio muito que Deus, ele tem um olhar especial para nós mães, assim. Sim. Sabe aquela coisa, oração de mãe tem poder? Tem poder. Mesmo, gente. E até isso que eu ia falar agora, compartilhar com vocês. A oração tem poder mesmo. Eu sempre rezei muito porque o Bernardo é uma criança atípica e ele não falava. Teve aniversário de 4, ia passando, né? 1, 2, 3, 4. O Bernardo não falava. Chegou com 5 anos e falei, gente, meu filho não vai falar. E agora? Então, assim, era a minha maior oração diária todos os dias. E aí eu lembro que eu fiz uma oração para Santa Terezinha. E eu falei assim, eu queria muito que meu filho falasse. Eu vou fazer o possível e o impossível para conseguir ajudar o meu filho a falar. E um dia eu recebi uma rosa. Só que nessa mesma oração eu fiz 2 pedidos. Eu fiz um pedido que ainda não se realizou
E esse outro era pro Bernardo falar. Então, assim, eu falava assim, se eu receber essa rosa de uma criança, é porque eu sei que o Bernardo vai falar. Se eu receber de um adulto, eu sei que é pro outro pedido. E aí, eu tava assistindo um grupo de oração e veio o meu filho, me deu a rosa. E ele vinha e me dava essa rosa e eu não lembrava disso. Só. E ele era uma rosa de plástico, mas era uma rosa vermelha da Santa. E ele vinha e me dava, até que minha irmã falou, o Bernardo não para de te dar essa rosa. É a resposta que você tanto quer, ele mesmo tá te dando. E aí, hoje o Bernardo fala. Ai, que lindo! Então, assim, foi algo que a gente... E eu já recebi outra rosa de outro adulto, e eu sei que tudo no seu tempo, então eu também já sei que é uma resposta que eu tive. Então, assim, foi muita fé, muita oração, minha e de toda a minha família, né? E o tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo de Deus é diferente e existem processos que estão nos lapidando. Nós somos uma pedra bruta nas mãos do Senhor e Ele vai lapidando a gente nesses processos, nesses momentos de angústia, quando a gente não recebe a resposta ainda. É um preparar de Deus, é nos lapidando para a gente virar, né, uma pedra preciosa mesmo nas mãos da mão dele, para que você traga a luz, brilhe na vida de outras mulheres, de outras mães. Olha que coisa linda que você tem para falar, né? Para uma mãe que às vezes está sentindo nesse momento a mesma coisa que você. Se apega em Deus, né? Exatamente. Gente, que conversa gostosa. A gente compartilhou muitas coisas muito legais. Eu quero escutar de vocês aí de casa também. Então, deixe nos comentários também um pouco sobre a sua jornada com a maternidade, com o pós-parto, com a amamentação. Já sigam também a Sara nas redes sociais, que ela compartilha muita coisa legal, muito conteúdo. Não só de maternidade, mas também de outros nichos incríveis. E já se inscrevam aqui no nosso canal pra acompanhar, porque vai ter muitos outros talks e conversas incríveis com histórias incríveis por aqui. E quem será que é o próximo convidado, hein? Tchau!